O que o Brasil, a Colômbia e a Rússia podem ter em comum? Bom, à primeira vista parece que nada, né? Mas a gente vai ver hoje que existe sim um fio condutor bem forte ligando esses três países. Vamos conectar esses pontos que parecem isolados para entender uma mudança gigantesca na maneira como o poder funciona hoje no mundo. Então, a grande questão que guia a nossa conversa é essa. Como é que a política de um único país, nesse caso a dos Estados Unidos, consegue criar um efeito dominó, sabe? Gerar ondas que acabam mudando tudo, desde alianças até a economia de outros países do outro lado do mundo. Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar em três situações bem diferentes. Primeiro, a negociação super delicada que o Brasil está fazendo. Depois, a gente olha para a Colômbia, que está sofrendo uma pressão bem mais direta. E, por fim, o aperto econômico em cima da Rússia. E aí a gente junta tudo. Então, vamos começar pelo caso do Brasil. Então vamos lá. O primeiro ponto é o Brasil. O país está no meio de uma negociação econômica bem complicada. Isso já mostra uma nova cara da política americana, uma abordagem muito mais transacional, de troca mesmo. E qual é a jogada do Brasil nisso tudo? É bem clara, diversificar para não ficar na mão de ninguém. Olha só, o país está fortalecendo laços com a Malásia depois de 30 anos, fechando novos acordos com a Singapura, com a Indonésia. Basicamente está criando uma rede de contatos, uma rede de segurança econômica. Porque no final das contas isso dá mais força na hora de sentar para negociar com gigantes como os Estados Unidos, né? O recado é, olha, eu tenho outras opções na mesa. E aqui a gente vê o coração da coisa, né? É um verdadeiro toma lá da cá. De um lado da mesa, os Estados Unidos querendo vender seu gás natural, seu etanol, e de quebra garantir acesso aos nossos minerais de terras raras que são super estratégicos. Do outro lado, o que o Brasil quer? Quer vender mais café, mais carne, laranja, quer abrir mercados. E, claro, diminuir a pressão da inflação aqui dentro. É um jogo de xadrez, cada um tem uma peça que o outro precisa. E no meio dessa negociação toda, tem um número que trava tudo: 18%. Essa é a tarifa que o Brasil cobra sobre o etanol americano. Por quê? Para proteger a nossa própria indústria de etanol que vem da cana-de-açúcar. Mexer nesse número, para cima ou para baixo, pode ser a chave que abre ou fecha a porta para esse acordo todo. Ok, então esse é o cenário de negociação com o Brasil. Agora, vamos mudar de país e ver como o tom da conversa muda drasticamente. Na Colômbia, a história é outra. A abordagem americana deixa de ser negociação e vira pressão direta. E a principal arma, digamos assim, é a famosa lista Clinton. O que é isso? Basicamente, o Tesouro americano coloca o nome de pessoas e empresas ali, e a vida delas vira um inferno financeiro. O presidente Gustavo Petro, o filho dele, gente do governo, todos foram incluídos. Isso significa que seus bens podem ser congelados e fica quase impossível fazer qualquer negócio internacional. É uma ferramenta de pressão pesadíssima. Claro, os americanos precisam de uma justificativa para uma medida tão forte, né? E eles apresentam números. Eles dizem, olha, desde que o Petro assumiu, a produção de cocaína explodiu em 53%. São números bem impactantes, sem dúvida. Só que o Petro não fica quieto, claro. Ele rebate dizendo que essa história não tem nada a ver com saúde pública e sim com geopolítica pura. A frase dele é muito forte, né? Ele compara o uísque com a cocaína e diz que um é combatido com muito mais força só porque a produção está aqui, na América do Sul. Basicamente, ele está acusando os Estados Unidos de usarem o combate às drogas como uma desculpa. E o timing dessa pressão toda não é a coincidência. A Colômbia, que sempre foi uma aliada histórica dos Estados Unidos na região, está, digamos, olhando para o outro lado. Está querendo entrar nos BRICS, buscando investimento da China. Para os americanos, isso soa como um alarme de incêndio. É a perda de um aliado-chave bem no seu quintal e isso com certeza joga mais lenha na fogueira. Certo. Vimos a negociação com o Brasil, a pressão na Colômbia. Agora vamos para o nosso último caso, a Rússia. E aqui a gente vê a pressão econômica elevada à enésima potência. É o nível máximo, para mostrar como o dinheiro, ou a falta dele, pode forçar uma mudança de rumo na diplomacia. O que os Estados Unidos fizeram foi um tipo de estrangulamento financeiro em 3 etapas. Primeiro, ameaçaram sancionar as maiores empresas de petróleo da Rússia. Segundo, falaram em pegar os ativos russos que estavam congelados e dar direto para a Ucrânia. E o terceiro passo, talvez o mais importante, foi que isso tudo começou a assustar os grandes compradores, como a China e a Índia. Eles ficaram com medo de sofrer sanções também. E aí, de repente, a principal fonte de dinheiro da Rússia para a guerra começou a ficar ameaçada. E o resultado? Bom, parece que funcionou. Quase que da noite para o dia, o tom da Rússia mudou.
Pela primeira vez, um representante russo importante sinalizou que, quem sabe, um acordo de paz com o congelamento das linhas de batalha atuais seria aceitável. Isso é uma mudança enorme, se a gente pensar que antes eles queriam o território todo. Então, o ponto aqui é esse: a pressão econômica, quando aplicada de forma tão intensa, parece que foi o que forçou a Rússia a, pelo menos publicamente, voltar a considerar a negociação como uma saída. Beleza. Então, a gente viu Brasil, Colômbia e Rússia. 3 histórias bem diferentes. Mas e quando a gente coloca todas elas lado a lado? O que essa imagem completa nos revela? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem legal. Olha só o padrão. Com o Brasil, a tática americana é a negociação econômica. Com a Colômbia, a coisa já parte para a sanção direta, para acusação. E com a Rússia, é pressão econômica máxima. É uma política externa bem flexível, que se adapta e usa a ferramenta que parece mais eficaz para cada situação. E claro, a resposta de cada país também é completamente diferente. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A grande lição é que o jogo da geopolítica mudou. Ele está mais direto, mais na sua cara. É um mundo mais transacional, onde os interesses de cada país são defendidos com unhas e dentes, usando táticas bem assertivas e, muitas vezes, que ninguém esperava. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, que talvez seja a mais importante de todas. Nesse novo tabuleiro mundial, com essas novas regras, o que vale mais? O que define quem tem poder? São as alianças históricas, as amizades entre países, ou é, no fim do dia, a força e a vantagem que se consegue ter em cada negociação específica?